Fala pessoal, sejam bem-vindos ao B-Valley Cast. E esse é o nosso primeiro episódio onde a gente vai trazer aqui para vocês conteúdos de finanças e empreendedorismo. B-Valley Cast é o seu podcast de negócio. E hoje vamos estar falando aqui um pouco sobre inteligência artificial e como aplicar isso dentro da empresa e nas finanças. Eu me chamo Vinícius Farias e vou trazer agora para vocês o nosso convidado extremamente especial. Ele é estrategista de growth, especialista em marketing digital, automação com IA e estratégia de crescimento. Ele é apaixonado por fazer negócios saírem da estagnação e entrarem em ritmo de expansão. Ele já atuou na V4 Company como estrategista de marketing, onde aprendeu na prática como escalar resultados e foco de venda. Especialista em performance, ele utiliza a IA para implementar e fazer crescer negócios. Seja muito bem-vindo, meu amigo Alan Rodrigo. Obrigado. Depois eu tenho que pagar um jantar para quem fez essa apresentação aí, né? Script muito bonito. E também comigo está o nosso co-host ou host, também fundador do canal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Simões, sou investidor profissional e tô nessa com o Vinícius aí para a gente trazer a questão dos investimentos e educação financeira de forma acessível a todos. Antes da gente começar de fato as perguntas direcionadas, eu queria falar um pouquinho sobre nossos patrocinadores, começando aqui pela Snack Point, que está nos proporcionando aqui alguns snacks, alguns energéticos. A Snack Point é uma empresa voltada para vending machine, então estabelecimentos de empresariais ou locais públicos que quiserem colocar uma vending machine, é só entrar em contato, @snackpoint no Instagram, você vai falar aí com uma das melhores snacks, representante de snacks aqui da região, e também falar um pouco sobre a Tap Studio, que é o estúdio onde nós estamos gravando. É um estúdio que fica localizado aqui na Braz de Aguiar, e podcast, foto, vídeo, é a melhor estrutura que está tendo aqui em Belém do Pará para você fazer os seus vídeos e seus vídeos no YouTube. E queria começar, Alan, perguntando um pouco sobre a tua carreira, né? Você trabalhou muitos anos com marketing e passou pela V4 Company. O que essa vivência te ensinou sobre crescimento de negócio e comportamento de mercado, tendo em vista que a V4 é uma das grandes empresas de marketing, né, daqui do Brasil? Bom, passar por lá foi literalmente uma escola, né? Uma escola para mim. Entender que marketing, de fato, não é aquilo que é bonitinho, né? Não é aquilo que faz simplesmente uma obra de arte lá para mostrar às outras pessoas, né? O marketing de verdade, ele só é marketing quando ele vende. Então, entender isso e conseguir consumir, né, e adquirir essa cultura de leitura de dados, de testes rápidos, para mim foi o que me fez, de fato, isso foi game changer na minha vida, assim. A partir daí, a gente começou a ter um resultado que fosse de fato escalável, para que a gente conseguisse trazer resultado para as empresas o qual eu consegui acompanhar, né, durante esses anos aí, após sair da V4, já meio que independente. A fim de curiosidade, como é que foi para tu chegar na V4, tu enviando currículo? Porque é uma empresa nacional, né? É uma empresa nacional. Então, e o mais incrível foi que eu mandei durante alguns meses antes, mandei diversas vezes, até participei de processo seletivo e não entrei, não consegui entrar. E um certo dia eu fiz uma postagem no meu Instagram e um diretor da unidade lá me seguiu. Eu até brinquei com ele, eu falei assim, isso é golpe, é? Aí ele falou assim, não é não. E a gente começou a conversar e passou, a partir desse dia que ele me seguiu, em 3 dias eu já estava sendo apresentado para a equipe e comecei a trabalhar. Então, assim, foi muito informal, mas, assim, foi algo que foi fundamental. Até hoje, mesmo depois de 3 anos que eu saí da unidade, a gente ainda tem contato, ele ainda é meu mentor particular. Então, assim, a gente tem evoluído muito, assim, porque, de fato, foi algo que... Posso dizer até mesmo que foi uma forma de Deus ali de nos aproximar, né? Porque era inevitável, né? Inevitável isso. E até hoje tu trabalha, né, com tráfego, porque tu tem a Metanoia, que tá aqui na nossa tela, mas tu também tem a tua empresa de tráfego, que é a Growway. A Growway. Isso, a Growway é algo voltado mesmo para marketing de performance, onde a gente é focado em tráfego pago, em estratégias de avanço, né, e vendas, no caso, e-mail marketing, tudo que é voltado, né, para crescimento de empresas e para expansão de vendas, basicamente isso. E ela me diz um pouco mais sobre como é que a inteligência artificial ela entrou na tua vida, no teu trabalho, e como é que tu entendeu que isso teria seria uma alavanca ali para tu adicionar cada vez mais carga para essas empresas que tu trabalha hoje. A inteligência artificial ela surgiu nessa seguinte... Eu sempre observo muito qual a necessidade do meu público. Eu acho que a gente consegue entender o que é empreender a partir do momento que a gente entende o que é cliente. O cliente é aquele que ele vai estar te acompanhando não só naquela primeira compra,
O cliente é aquele que ele vai ter um relacionamento contigo ao longo do tempo. E eu sempre, desde o início, eu entendi isso. Então, quando eu comecei lá em 2019 a estudar marketing, eu comecei a trabalhar com redes sociais de forma independente mesmo. Eu comecei a ver a necessidade do meu cliente de crescer mais rápido. E aí foi que eu comecei a trabalhar com tráfego pago. A partir daí, começamos a impulsionar diversas empresas. A gente conseguiu avançar, porém a gente vinha muita dificuldade no atendimento. As pessoas não conseguiam atender a demanda, era um volume muito grande, ou então o atendimento não era qualificado. Então começamos a ver esses problemas. E quem poderia solucionar esses problemas? Comecei a estudar e encontrei as automações, os agentes de IA, o que conseguiu estruturar isso daí. A partir daí, eu falei assim, cara, tem uma oportunidade aqui. Então, foi que eu comecei a implementar em praticamente todos os meus clientes inteligência artificial. A partir daí, que já não tinha mais para quem vender, comecei a vender para fora. Entendeu? Então, assim, surgiu a Metanoia justamente porque aqui na nossa região especificamente, né, ainda é defasada. Existem poucas pessoas que conhecem até mesmo conceitos comuns como CAC, ROI, LTV. Entendeu? Então, a inteligência artificial tem muito ainda a agregar e, logicamente, né, a ajudar o empreendedor nortista, né? Sabe o que eu achei engraçado, mano? A história de como o Alan me identificou esse outro braço de negócio é muito parecido com o que a gente fez quando a gente decidiu, na verdade, começar a usar a IA também para acessar o jovem. Então, a gente já chegou a conversar um pouco sobre isso, mas eu trabalhei no modelo de negócio onde o jovem não era descriminalizado ali pelos grandes bancos, então ninguém queria saber desse pequeno investidor. E a gente começou a desenvolver um modelo onde fosse acessível para esse jovem ter acesso à informação, ter acesso a bons investimentos e poder trazer um patrimônio que ele só ia ter ali com 30, 40, 50 anos para um pouco mais cedo. Qual foi a forma que a gente achou? Foi a mesma que você encontrou aí para poder alcançar mais pessoas, que é a inteligência artificial. Então, fala, né? Eu acho que a gente entra num consenso que, na verdade, a inteligência artificial ela não veio necessariamente para talvez tirar o trabalho dos assessores ou consultores, mas sim para democratizar o acesso e fazer com que, às vezes, um jovem que nunca ia ter a oportunidade de ter uma conversa com o gerente bancário, com o assessor da XP ou do BTG, ou com o consultor da Portfel, agora ele vai poder ter esse tipo de acesso, vai ter essa informação, e às vezes até mais qualificada, sem conflito de interesse, sem nenhum tipo de viés, de uma forma mais acessível e na palma da mão dele, sem precisar ter que passar por nenhum tipo de crivo antes. Isso é um dos mitos, assim, né? Dos grandes mitos da IA. Nós temos papers que são criados por faculdades internacionais que confirmam que existe um nível de eficácia da inteligência artificial, pelo menos hoje, né? E existe um nível que é diferente do trabalho da IA com o humano, supervisionada por um humano. E ele sempre é maior. Ele sempre é maior. Então, quando as pessoas falam que esse lado apocalíptico, né, de que a IA vai tomar o emprego, até tomaria de algumas funções que são mais operacionais, né? Mas só que quando a gente consegue olhar e falar assim, e aliar a inteligência artificial ao trabalho de uma pessoa que executa bem esse trabalho, a gente consegue ter um aumento de performance assim que ele literalmente é irreal, assim. Pois é, eu vejo que hoje a IA ela veio não com o princípio de realmente acabar com algumas profissões, mas eu acho que acabar com algumas profissões é a consequência delas não se atualizarem. Então, por exemplo, eu pretendo que os meus mentorados deixem de ter um assessor, ou desculpa, os mentorados não. Eu pretendo que os usuários da nossa IA deixem de ter um consultor ou um assessor em algum momento, não é o que eu gostaria. Mas a tendência é que eles não tenham necessidade de procurar por isso. Mas aí, por exemplo, tem aquela empresa de IA, a Hostinger, já ouviu falar, né? A HostGator, não sei exatamente qual é o... São uma empresa de domínios e servidor. E aí, cara, pelo menos os vídeos que eu vejo do Thiago Nigro, de vez em quando ele chama ali um funcionário e fala, apresenta aí pra gente o que você fez. Ele mostra, cara, uma plataforma que às vezes levaria 5, 10, 15, 20 dias pra fazer, e ele faz em um prompt. E monta uma plataforma extremamente completa que não precisou de ninguém, né? Então, às vezes pode literalmente mudar o mercado de trabalho. Questão de substituição, né? Eu acredito que, por exemplo, na prática, é muito mais eficiente eu ter uma IA atuando ali como um assessor, claro que entendendo o perfil da pessoa, do que um ser humano, propriamente dito. Muito pela questão da capacidade
É muito difícil um ser humano conseguir atender com excelência 50 pessoas, Sim. questão de horário. Poxa, é difícil direcionar o horário, né? Geralmente quem trabalha no mercado financeiro trabalha das 10 às 5, que é o horário que o mercado funciona. Poxa, mas os clientes geralmente têm dúvida após as 6, que é após o expediente. Então fica uma dissonância de horário, não consegue ajustar a agenda, o que uma IA ela consegue fazer com muito mais eficiência. E já puxando esse gancho, falando de IA nos negócios, a gente tem uma pergunta que é, na prática, como é que as empresas realmente estão fazendo com a IA? Ou como elas deveriam estar fazendo na hora de implementar a IA dentro do seu negócio? Existe algo que é muito fantasioso até, né, na IA, que as pessoas, todo mundo fala assim, você tem que aplicar IA no seu negócio. E realmente as pessoas devem aplicar a inteligência artificial no negócio, mas uma maior questão que ninguém fala, porque é aí que está o maior problema, que isso poderia fazer vender ou não o produto deles, é aonde aplicar e como identificar. Entendeu? Então, o empreendedor ele precisa ter esse passo antes de sair aplicando inteligência artificial à torta e à direita em qualquer lugar, em qualquer área, setor da empresa dele. Porque se ele não identifica de forma correta, por exemplo, uma empresa que não tem processos estabelecidos de fato, processos operacionais, não adianta ela aplicar IA. Entendeu? Vai ser trabalho em cima de trabalho, trabalho em cima de trabalho, a ponto de que ele vai chegar uma hora que ele vai falar assim, a inteligência artificial não serve para mim. E aí ele vai propagar isso, mas não é porque a inteligência de fato não servia. É porque ele não tem processos estabelecidos. Então, assim, existem empresas que já podem aplicar inteligência artificial e existem outras empresas que ainda estão em fase de maturação. Como empresa mesmo, para que possa chegar a um momento que vai aplicar. Então, como é que hoje as pessoas então, estão inserindo inteligência artificial no seu negócio? Acho que disparado assim é atendimento. A gente consegue ver, porque existe uma demanda crescente para isso. Por exemplo, a gente gerava leads para os nossos clientes através das campanhas de tráfego e muitas dos clientes deles lá, eles entravam em contato em horário que a empresa estava fechada. Então, quem é que ia atender? Esse lead esfriava, porque às vezes uma outra empresa que estava fazendo campanha também atendia 1 ou 2 horas a mais e ele atendia e perdia o lead. Então, hoje, um agente de IA ele consegue fazer esse atendimento, a qualificação, o fechamento até mesmo, o agendamento. Entendeu? A gente tem todo esse processo comercial estabelecido, mapeado, para que a gente consiga aplicar hoje na empresa de qualquer pessoa. Entendeu? Mas entender isso, a gente fez as pessoas ganharem mais, as empresas ganharem mais. Por quê? Porque agora a IA atende 24/7. 7/30. E ela me veio uma dúvida agora. Na tua opinião, tu acredita que a inteligência artificial ela consegue ter uma performance tão boa quanto um vendedor na questão do fechamento também? Aí a gente vai para o depende. Depende, porque na qualificação, cara, eu acredito que a gente pode chegar num nível muito bom de top sellers, assim, sabe? Tipo, fazendo isso, né? Isso. Entendeu? Hoje, basicamente, a gente tem a Growth Machine, se não me engano, é o Thiago Reis, acho que é o CEO lá, e que eles, basicamente... Thiago Reis da Suno? Não, um outro Thiago Reis. Eu sei qual é. Entendeu? Que eles trabalham basicamente eles só trabalham com vendas, treinamento de vendas. Entendeu? E hoje eles têm também IA, né, que eles vendem para os clientes deles. Mas, basicamente, eles montaram um baita SDR. Uhum. É o produto. Entendeu? E faz ligação. Né? Cara, é Isso. perfeito a ligação tanto que eles fazem. Parece que é uma pessoa falando, eles colocam até sotaque. Sotaque nordestino, sotaque nortista. Acho que eles têm um gerador de voz que é muito realista. É muito realista, sabe? Inclusive, aconteceu até uma situação engraçada hoje. A gente tava almoçando lá em casa e a minha mãe, ela tava falando do pedido de namoro do Vinícius Júnior com a Virgínia, né? E aí ela falou de uma mulher que tava criticando muito a Virgínia e ela pegou o vídeo pra me mostrar. Uhum. Pra mim era obviamente uma inteligência artificial. Era Givian alguma coisa ponto IA. Aí minha mãe foi falar que era uma influenciadora. Eu falei, mãe, isso é uma IA. Aí ela, não, obviamente que não é uma IA. E começou a me mostrar ali que não... Outros vídeos. Outros vídeos dela. E, cara, chegou um ponto onde eu comecei a duvidar da minha própria capacidade de entender se aquilo realmente era uma IA ou não. Depois que eu fui ver o nome dela, que era o nome dela, ponto IA no final. Aí depois que ficou mais claro. Mas chegou um ponto, cara, onde ela fala igual a gente. A imagem é gerada que nem fala da mesma forma que a gente interpreta ali. Então, tá um pouco apocalíptico, meio bizarro. E eu falo assim, cara, porque, tipo, esses conteúdos que a gente vê de IA,
no Instagram, por exemplo, eles são produzidos em grande escala. Então, eles não são conteúdos que são feitos com altíssima qualidade. Ainda dá para chegar um pouco mais, um nível de realismo um pouco maior, entendeu? Tanto que, tipo, a gente for olhar, por exemplo, foi um vídeo, né, que eu lembro que foi um divisor de águas, quando todo mundo falou assim, IA não vai funcionar, quando fizeram o vídeo do Will Smith comendo uma macarronada. Eu não sei por que queriam o Will Smith, mas enfim, pegaram o vídeo dele comendo macarronada e era um negócio assim muito tosco, horrível, horrível, horrível. E no início desse ano refizeram esse vídeo. Perfeito. E Não vi o vídeo é novo. praticamente perfeito. Perfeitamente. Entendeu? É praticamente perfeito. Você olha assim, são nuances que você vai olhar e falar assim, cara, isso não é real. Tem o do The Rock comendo pedra também, né? Sim. Perfeito. Nunca vi esse vídeo. A produção de vídeo e foto hoje chegou num nível muito alto, sem dúvida alguma. Entendeu? Tanto que as plataformas de redes sociais, né, elas estão criando selos para demarcar, entendeu, um conteúdo feito por IA e por humanos. Porque realmente vai chegar um momento que vai ser difícil, cara. Se a gente faz um vídeo de humanos, né, e sobe na plataforma em uma qualidade ruim, tu vai olhar e falar assim, o que é? Qual é a diferença? Tem um vídeo que viralizou agora recente, que até minha avó, os pastores lá da igreja estavam postando, que é um meninozinho dentro do elevador. Aí o elevador tá fechado, ele fala, papai do céu, por favor, abre a porta. Aí eu... Era mentira esse vídeo? É IA, pô. É, Não IA. acredito Esse vídeo é IA. nisso, cara. Tava todo mundo compartilhando e claramente IA. Claramente não, Não né? acredito que era mentira, cara. É incrível. E, tipo, a gente tá chegando no nível que tá ficando muito difícil de diferenciar. Né? Então, se a gente não prestar atenção de fato no que a gente tá compartilhando, até mesmo na rede social, né? Para outras pessoas, enviando para outras pessoas, daqui a pouco tá todo mundo compartilhando fake news achando que é verdade. Né? Porque vai ser manipulado, né? Alguém vai ser manipulado por aquilo que você estão sendo, né? gosta de assistir. E a gente tá falando da IA que dá certo, né? Sim. Mas agora tu comentou sobre os empresários que eles falam que a IA não é pra eles. Poxa, isso aqui não deu certo. O que tu acha que é o erro mais comum dos empresários quando tentam implementar a IA no negócio? Qual que é o maior erro? Delegar tudo aí, ó. As pessoas estão muito lotadas, eu entendo, são anos trabalhando sozinho, eu vejo que o ser empresário é uma profissão que ela é isolada, entendeu? As pessoas não tem um grupo de muitos empresários que andam juntos sozinhos, jantam juntos e tudo mais, né? Não aqui em Belém, né? Ao contrário dos funcionários, por exemplo, os funcionários é comum saírem numa sexta-feira e Sim. irem jantar juntos, e irem comemorar aniversário de alguém, entendeu? Então, assim, é muito isolada. Então, devido a isso, muitos empresários pegam os agentes de IA e eles começam a demandar tudo. Só que eles não revisam, não leem, não acompanham, entendeu? E aí a IA começa a gerar processos e até mesmo alucinar, entendeu? Porque a maior dificuldade hoje que eu encontro são pessoas que querem acelerar tudo. Entendeu? Não entendem que existe um processo a ser passado, um processo a ser criado para que exista de fato uma IA que seja funcional, um agente lá, uma automação ou um sistema com inteligência artificial que seja de fato funcional dentro do negócio deles. Eles querem que em 5, 10, 15 dias já esteja tudo funcionando e rodando. Mas, volta a falar, não tem mapeamento de processo. Ou então até mesmo ele mesmo não entende aonde a IA vai funcionar, aonde a IA vai ser de fato operacional ali. Ah, não, eu quero que faça isso. Mas quando a IA começa a agir, a trabalhar lá, ele fala, não, vai fazer tal coisa, quer que faça tal coisa também. Então, ela não é um ser humano que se adapta em um dia, 2 dias. Entendeu? A gente precisa de tempo para a gente conseguir montar, né? E aplicar, direcionar dentro de prompts e automações lá, para que ela entenda o que as ferramentas, né, que precisa trabalhar. Inclusive, era isso que eu ia comentar sobre... Era sobre isso que eu ia comentar agora, mas eu acho que existe um problema também que as pessoas, a grande maioria das pessoas, na verdade, isso inclui os empresários também, não é nem que eles não sabem onde usar a IA. Além disso, eu acho que eles não sabem como usar. Então, por exemplo, o cara pega o ChatGPT dele, que é o mesmo ChatGPT que ele usa para a empresa, é o que ele usa para fazer a atividade da filha na escola. E aí fica uma confusão, ele não sabe como montar um agente, ele não sabe adicionar o banco de dados, ele não sabe fazer, enfim, o básico, o arroz com feijão que funciona. Isso prejudica o Eu resultado. costumo falar que o limite da IA é o limite da sua consciência, entendeu? Então, não adianta você pagar o GPT lá no plano mais caro, entendeu? Se você não sabe pedir. Você não tem um repertório
grande para que você consiga pedir de fato o que tu quer. Fazer um prompt bem feito, né? Fazer um prompt bem feito. Por mais que a gente evolua, toda semana sai novidades de inteligência artificial. Toda semana. A gente tem mais de 1.000, se eu não me engano, mais de 1.000 LLMs no mundo. Então, são muitas, são inúmeras. A gente vê uma fatia disso. O que a gente usa é uma fatia, 1/10, sabe, do que realmente é. Uhum. Então, isso a gente é um nível muito, muito mais profundo. Mas independente da IA, independente da LLM, independente do agente, nada vai ser conduzido sem um bom pedido. E aí encaixa o prompt. Entendeu? A própria IA gerou uma profissão que era o engenheiro de prompt, mas hoje já meio que já apagou isso daí. Mas ainda assim é necessário pelo menos alguém para criar um contexto. Entendeu? Um contexto, porque senão a IA não sabe qual ferramenta ela precisa ativar, quando ela precisa ativar, entendeu? Que horas ela precisa responder, quando ela deve dar tal resposta para o teu cliente, ou até mesmo pro empresário lá que tá usando. Então, assim, o cara usar o chat GPT dele na empresa e na vida pessoal, isso não tem problema. Agora, tem problema quando ele pega o chat GPT dele e empresta pro funcionário também usar a mesma conta dele. Aí o cara lá aí a filha dele também usa, porque para não pagar outro plano. Uhum. Entendeu? Mas aí a gente vai confundindo, vai lotando a memória do chat GPT com informações mistas. E aí, quando chegar numa hora que ele vai pedir tal coisa, ele vai falar sobre o quê? Sobre o trabalho de história da filha dele, ou vai falar sobre a dificuldade que o funcionário estava enfrentando? Então, assim, não isolar isso já começa a ser um problema, entendeu? Isso aplicando IA na forma mais básica, né? Que é basicamente o size do GPT, né? Chat GPT. Inclusive, isso aconteceu até semana. Lembra que a gente tava gravando, eu acho, e a Bia pediu pra eu jogar no ChatGPT uma imagem de uma arcada dentária lá? Uhum. Na hora que eu adicionei a foto, eu tava digitando o prompt ainda, mas a foto tinha sido mandada. Aí a IA começou a falar sobre investimentos relacionados à arcada dentária da imagem que eu tinha mandado. Então, ela já tá pré-condicionada aquilo. E aí isso pode ficar ruim tanto nos próximos prompts que eu falar sobre investimentos ou sobre dentística, na verdade. Complica tudo, né? É porque ela tem uma memória, né? O ChatGPT, ele não é a IA em si, né? Ele é uma plataforma onde você tem acesso à LLM chamada OpenAI, né? OpenAI. OpenAI. Né? Que aí a gente tem vários modelos lá. Hoje tem menos, né? Que é basicamente o GPT-5, né? O GPT, o Mini. Então, assim, tem alguns modelos que são menores de acesso ao público, né? Pra gente que desenvolve, a gente tem vários outros modelos. A gente tem o 4.1, e outros modelos aí menores. Entendeu? Então, assim, mas quando ele tem lá esse acesso através do chat GPT, lá a gente tem uma memória. Entendeu? Tanto que lá a gente tem descrições. Por exemplo, as pessoas viralizaram já vários vídeos, né? As pessoas falando assim, chat GPT, o que você acha de pintar meu quarto de verde? Aí, uma excelente ideia. Aí mudei de ideia, quero pintar de branco. Aí, branco também é bom e tal. Mudei de ideia, quero quebrar tudo agora. Perfeito, vai reformar do zero. Não lembra do prompt que o Vinícius fez? Que a gente teve que ficar procurando diversas vezes na conversa. Tem uma estratégia que eu faço, Lucas, pra não misturar conversas. Eu crio o projeto. Nesse projeto eu coloco o prompt na instrução. Nesse projeto você não vai salvar nenhuma informação e mandar pro chat principal. Aí não salva. Então não confunde com... Por exemplo, eu tenho um projeto da igreja, tenho um projeto da empresa salva. Tem um projeto pessoal, tem um projeto que eu empresto pra minha namorada. Então, nada fica salvo. Então, não confunde. É uma boa estratégia. É uma boa. E ainda assim, você ainda recomenda ainda de vez em quando você dar uma olhada nas memórias salvas lá, entendeu? Porque uma vez ou outra uma coisa pode fugir. Entendeu? Mas independente disso, por exemplo, as pessoas não falam. Quando você manda um prompt perguntando alguma coisa, eu quero saber sobre a história de tal coisa, eu quero saber sobre a eficácia de tal produto, por exemplo. Geralmente acrescente no final, revise as informações antes mesmo de me dar a resposta. Entendeu? Então, isso é legal porque diminui muito a chance de alucinar ou de te dar uma resposta que não é correta, entendeu? E falando sobre o negócio do prompt, eu tava querendo falar... Só que eu tinha esquecido. Eu tava vendo o podcast do Leandro Ladeira, com o Leandro Ladeira, né? E aí ele falou sobre a eficácia da IA no copyright. Ele tava vendendo os prompts. Vendendo não, né? Ele tava alugando. Eu não sei como é que ele tava fazendo. Eu sei que ele faturou uma nota alugando o prompt pra copyright, né? Porque ele conseguia, com a IA, não sei como foi que ele fez isso, mas ele estruturou algo que a copy saía muito melhor do que o melhor copywriter que ele tinha na empresa.
Então, poxa, ele meio que demitiu alguns funcionários e ficou usando só aquele prompt e gerava prompt que fazia, quando lia, as pessoas choravam, as pessoas compravam na hora. Como é que a gente chega no nível de prompt desse? É realmente um intelecto humano ou dá pra fazer, uma pessoa convencional consegue fazer isso? É aí que eu falo sobre, eu volto a falar sobre o que eu falei, né? O nível que você consegue avançar com o IA é o nível que você tem internamente, entendeu? Então, por exemplo, ele chegou a um nível muito alto de um agente que era perfeito, quase perfeito em copywriter, porque ele é um baita copywriter, entendeu? Então ele sabe o que é uma boa copy, né? Então, assim, se você sabe diferenciar, por exemplo, né, no caso de vocês que são da área de finanças, né, de investimentos, vocês sabem diferenciar o que seria um bom documento de uma empresa para vocês lerem, entendeu? Que existem vários e vários resumos e vários relatórios que saem de algumas empresas, né? Então, o que seria um bom resumo para enviar para um cliente de vocês, para um mentorado de vocês? Então, não dá para só pegar na internet ou baixar aqui, copia e cola. Entendeu? Vocês poderiam até mesmo produzir isso daí, para ter um nível de fato de entrega no nível que vocês querem entregar. Então, como vocês vão fazer isso de uma forma mais otimizada? Através de um agente de IA. Vocês conseguiriam medir isso, entendeu? Então, como eu falei, a gente só consegue chegar a um nível muito alto quando você conhece bastante daquela área, daquele setor, para que você consiga exigir. Porque, por exemplo, eu estava falando sobre agente de IA voltado para atendimento. Eu consigo chegar a um nível de atendimento muito alto porque eu dei vários e vários anos treinamento de vendas, entendeu? Voltado para atendimento. Então, dá para chegar no nível bem alto porque eu entendo onde tem dificuldade, quais são as objeções que o lead vai levantar. Então, quando quebrar, como quebrar. Tanto que até mesmo a leitura do método CIS, né, a partir de um agente de IA, entendeu? Então, isso daí tudo é possível, porque um humano também conseguiria Inclusive, fazer. eles estão investindo pesado em IA, tá? Tem um cara lá que ele pega todas as informações dos consultores e tá fazendo tipo o G4. Colocando a IA pra ser SDR, Sim, pra fechar venda. Diminuir custo, né? mas é uma forma de diminuir custo, de otimizar a operação, entendeu? Tu consegue, e também, logicamente, aumentar lucro, né? Entendeu? Tu consegue mais uma fatia. Para empresas como muito grandes, assim, 1, 2, 3, 5% é muita coisa já. Então, quando a gente consegue inserir isso de uma forma que de fato seja eficaz, entendeu? Tu consegue avançar e muito. Entendeu? Eu entendo que há um tempo atrás, o que toda empresa precisaria ter era alguém especialista em marketing digital. Uhum. E hoje, eu acredito que toda empresa precisa ter alguém especialista em marketing digital e alguém especialista em inteligência artificial. Entendeu? Porque aí ele vai conseguir avançar em várias frentes ao mesmo tempo. Entendeu? Porque senão ele vai ser ultrapassado em algum momento. Você Entendeu? percebeu que ele tá falando dele mesmo? O cara já quer fazer um 2 em 1 aqui, né? Bom, em resumo, me contratem. Tu estás à venda no mercado pra ser contratado? Eu tava pensando nisso que tu comentou agora com relação a usar a IA de forma um pouco mais personalizada, né? E é justamente o que a gente tem buscado fazer agora no nosso principal modelo de negócio. Então, a gente está buscando democratizar o acesso à informação por meio desse agente. E aí existem diversos tipos de agente, né? O principal que eu acho que funciona para o jovem hoje é a gente direcionar ele para um caminho mais inteligente em investir, mas sem necessariamente dizer para ele, olha, investe nisso ou investe naquilo de uma forma muito direta. Então, como é que eu acho que a gente faz da forma mais legal possível? Então, ao invés de eu dizer para ele, olha, compra essa ação, compra esse fundo imobiliário, compra esse título do tesouro, mas a gente dá um contexto para ele, explica como é que esse contexto faz sentido para a realidade dele e dá opções de investimento. Na tua opinião, tu acredita que dessa forma mais direcionada para que ele se autoeduque funciona melhor do que ele receber de fato ali a indicação direta? Cara, eu acredito que existem pessoas e pessoas, né? Existem algumas pessoas que vão preferir ela se autoeducar porque ela confia em si o suficiente para isso. E existem pessoas que precisam ter um acompanhamento. Como eu estava falando antes de começar, né, que sobre a questão de mentores e tudo mais, eu acho que isso daí vai ser necessário a vida inteira. Entendeu? Mas existem pessoas que, enfim, são autodidatas por si só. Eu mesmo aprendi muita coisa sozinho, entendeu? Mas muita coisa também precisei de um certo acompanhamento. Então, existem fases, né, na vida delas. Aonde a inteligência artificial consegue ajudar
nesse momento. Eu hoje, por exemplo, se eu quero aprender sobre a diferença entre um FII e uma ação, então eu posso chegar e perguntar no ChatGPT, ou até mesmo criar um projeto onde ele vai me ensinar, entendeu? Sobre isso, e todo dia eu chego lá, tem uma função, né, aprender, né? Então a gente chega lá e pergunta, e ele vai ensinar de forma didática, de fato, entendeu? Mas ainda assim, existem algumas coisas que eu não confiaria numa IA, entendeu? Então, Inclusive, eu acho que, na verdade, existem diversas coisas que a gente não pode levar em consideração 100%. sim, Porque, por exemplo, se eu fosse te dizer de uma explicação genérica, né? Que investimento em ações tem gente que acredita que seja comprar caro e comprar barato e vender caro. As pessoas acham que investimento em ações majoritariamente é sobre isso. E pode ser que uma IA te diga que é isso e tu leve isso como verdade. Mas a verdade não necessariamente é essa. Isso vai de acordo com de que forma tu quer levar em consideração a tua estratégia de investimento. Então, para mim, uma ação, ela não deve ser escolhida onde eu compro ela barata e depois eu vendo ela mais cara. A ação é onde eu enxergo o valor nela no preço que ela tá, eu compro para que eu não precise vender ela nunca na minha vida, só que essa ação, esse ativo, ele vai poder me gerar renda ao ponto de onde eu vou poder fazer próximas seleções de ativos baseadas nessa rentabilidade que eu tive. Então, grande parte do que eu vejo no mercado financeiro hoje é muita gente que está tentando acertar ali o ponto perfeito, acertar o próximo ativo que vai valorizar muito, e pode ser que a IA te dê isso. ação Magalu. Pode ser que a IA te dê isso. Só que eu acho que isso aí é muito tu ter a oportunidade de conhecer o oceano e ficar na piscina rasa de boia ainda, porque tem muita coisa que tu pode buscar mais. O investimento ele não é só sobre comprar caro, comprar barato e vender caro. Então, envolve muitas coisas, envolve disciplina, envolve prioridade, envolve paciência, constância, dedicação. E isso tudo não vejo hoje o ChatGPT fazendo. Mesmo que tu faça um prompt ali explicando para ele, porque a gente tenta fazer isso todas as vezes, né? Para dar o melhor resultado possível na resposta final para o nosso consumidor, não fica do jeito que a gente gostaria que tivesse. Então precisa ter ali a quatro mãos a gente fazer um trabalho um pouco mais qualificado. Então o meu objetivo, na verdade, não é ser ali uma inteligência artificial genérica, mas é realmente mostrar para os investidores que estão dispostos não a receber uma carteira recomendada da Suno, ou da Portfel, ou da Finclass, mas sim buscarem por conta própria o entendimento, o discernimento de saber se é um bom ativo ou não, baseado no que nós acreditamos. Então, às vezes, as pessoas falam, não, mas vocês estão enviesados. Mas eu quero ser enviesado. Eu quero que o meu investidor ele tenha o entendimento de que ele precisa ter 20% do patrimônio dele em dólar. Eu quero que o meu investidor entenda que ele precisa ter uma reserva de emergência, mesmo que não faça sentido para ele naquele momento. Imprevistos são previstos. A gente só não sabe quando eles vão acontecer. Então, é necessário que haja ali uma evangelização dos investidores, porque hoje a grande maioria está ali em busca do próximo ativo que vai dar certo. E eu não acho que isso seja o caminho que realmente vai trazer a liberdade financeira para esse cara a longo prazo, sabe? Pode ser que ele bote ali o dinheiro hoje, ele consiga uma boa rentabilidade, faça essa retirada depois, mas o que ele gerou com isso? Ele acumulou patrimônio, ele fez com que daqui a 5, 10, 15 anos ele vai poder trazer uma qualidade de vida melhor para a família dele? Se a resposta for não, eu acho que esse investimento que ele fez pode ser que não tenha valido a pena. Depende de opinião para opinião, mas a minha opinião é que o investimento serve para 3 coisas: conservar o poder de compra, melhorar a qualidade de vida e permitir com que eu durma bem à noite. Então não adianta de nada o cara ter 100 milhões de reais ali em cripto, sendo que pode ser que o Satoshi volte, aperte no botão e desapareça tudo. Então acho que tem que ter um balanço muito legal aí. Cara, mas eu acredito que no futuro breve a IA vai conseguir trazer o que o mentor financeiro faz, no futuro breve. Ensinar conforme a personalização da pessoa. Então, por exemplo, o que é um trabalho de mentoria hoje? É entender como é que funciona a vida da pessoa e direcionar conforme a demanda dela. E quem tu acha que vai fazer isso? Cara, eu acho que tem uma mesa que tá gravando o podcast que em breve consegue chegar a um nível de eficiência dessa magnitude, sabe? A IA com uma breve conversa, fazer o trabalho de um mentor, conseguir direcionar ela de maneira personalizada. Porque o intuito da mentoria é esse, né?
é entender a vida da pessoa e direcionar ela para os melhores resultados. Então, poxa, é um trabalho humano que é muito bom e é muito bem feito, mas eu acho que a IA consegue em pouco tempo, sim, chegar no nível desse. E talvez até não substituir, né, mas alcançar um Será? nível Será? de eficiência, né? Porque, poxa, a eficiência é menos tempo e resultado. Sim. Então, poxa, a IA consegue entregar isso de uma maneira mais É, adequada. eu posso daqui amanhã, o Sam Altman lançar uma feature nova lá no GPT e quebre meu argumento aqui, tá? Mas o que pode acontecer? O que eu vejo hoje, tá? O ChatGPT, Claude, DeepSeek, Grok e tantas essas outras LLMs aí que a gente vê funcionando, rodando, entendeu? Elas não vão alcançar esse nível de especificidade que você quer, porque elas são para o grande público. São genéricas. Elas são genéricas, elas têm a função de ser generalistas, tanto que elas, quais são as funções que basicamente todas elas têm? Um nível de organização, os projetos, né? A gente tem a função aprender, que ele meio que serve para qualquer um, seja uma pessoa estudando para o trabalho da escola ou até mesmo um empreendedor querendo saber sobre o que é CAC ou números do mercado, entendeu? E aí a gente tem outra função que seria investigar, para fazer uma pesquisa profunda. Eu gosto disso. E aí a gente tem, por exemplo, algumas outras inteligências artificiais migrando para a criação de vídeo, criação de imagem. O Gemini, por exemplo, tem o VO3, né, que impactou o mercado. Tem o Nano Banana agora, que cria imagens praticamente perfeitas. Então, assim, mas todas elas visam o grande público. E aí, outras empresas usam a inteligência que eles criaram, a inteligência que eles estão lá montando e capacitando cada vez mais para que ela tenha mais e mais parâmetros, mais e mais formas de responder, seja a inteligência de fato mais inteligente. Então, as empresas vêm e fazem o quê? Verticalizam ela, para que ela seja de fato algo que consiga ser personalizado. Aí a gente consegue, de fato, entregar uma solução para a empresa, né? Para o cliente aqui no geral. Basicamente o que a gente está fazendo, né? Um projeto aqui. No projeto que a gente está fazendo, que a gente está pegando um misto de LLMs aí, que a gente tem o Anthropic, né? Que é o Claude. A gente tem o OpenAI também entrando lá no projeto. E eu estou testando até mesmo algumas IAs como o DeepSeek. Deu em algumas fases Gemini, do projeto. Você tá usando no projeto? Não, Gemini não gosto do Google. Brincadeira. Mas assim... Google caindo do vídeo no YouTube, exatamente. Acho que o Google lá no YouTube, né? Opa! Mas assim... É verdade, né? Cuidado com isso. Mas assim, então, tipo, a gente tem algumas diferentes LLMs trabalhando para que a gente consiga chegar a um nível um nível alto de entrega para o mentor de vocês. Então, o que vai ser o conselheiro digital, né, da Bivelo? Vai ser uma união O Noé. o Noé. Vai ser uma união de LLMs e automações para que a gente consiga guardar dados suficientes para que a gente sempre entregue a personalização máxima para o usuário lá, entendeu? Então, assim, talvez um humano que fosse fazer isso, ele não ia conseguir atender 1000 pessoas, uma pessoa. Mas uma solução como essa consegue atender e a gente consegue escalar. Entendeu? Eu sei que eu tô aqui falando de uma forma muito superficial ainda, entendeu? Mas sim, a gente consegue atender e escalar, entendeu? Para milhares e milhares e milhares, centenas de pessoas. Pois é, cara. Eu vejo algo muito legal também, que além da escala, tem também a questão do acesso à informação mais profunda. Sim. Então, hoje, para eu ter uma informação ali, por exemplo, grande parte ali, 80% das pessoas que consomem nosso conteúdo hoje, elas sabem das oportunidades que tem no mercado porque um de nós dois está disposto ali a sentar a bunda na cadeira e pesquisar durante 1, 2, 3, 4, 5 horas sobre o que é oportunidade e o que não é. Uhum. Então, às vezes, o tempo que a gente teria para dispor desse estudo vai ser algo onde a IA, por meio de uma pesquisa mais... um tiro de sniper mesmo, algo mais centrado, ela consegue ter esse tipo de informação. Então, por exemplo, como é que eu entendo que hoje existe um cenário de oportunidade no mercado de renda fixa? Eu não sei se a gente já chegou a ter essa conversa, mas hoje existe um grande cenário de oportunidade que acontece a cada 10 anos, que é o título do Tesouro IPCA+. Então, a gente percebe ali que em um histórico de 3.800 dias, a gente só teve 27 dias de todo esse horizonte de investimento onde a gente teve ali uma taxa de IPCA mais 7,3%. E quem comprou nesse período, comprou tipo
2% de todo esse horizonte de investimento. Esse cara ele vai poder vender esse ativo depois quando ele não tiver mais com esse cenário de crise política, de crise econômica. E aí ele vai ter uma valorização ali de talvez 2, 3 vezes dobrar o patrimônio dele, triplicar, quadruplicar o patrimônio dele. E aí os nossos consumidores eles estão tendo acesso a essa informação que pode ser um game change para eles. Mas por quê? Porque nós estamos dispostos a passar essa informação. Ele não teve que abrir planilha, que alimentar documento, enfim, fazer várias coisas para ter essa informação. E aí a IA, se tudo der certo, se a gente conseguir fazer algo redondinho do jeito que a gente pretende, isso vai ser uma informação um pouco mais acessível e ele vai poder ter acesso a essas oportunidades e compreender. Não vai ser ali uma carteira recomendada onde o Thiago Reis da Suno ou o Thiago Nigro, todos os Thiagos vão criar uma carteira recomendada e falar, olha, a partir de agora comprem isso, vendam isso e, enfim, o cara acaba seguindo a manada ali, buscando sair dela, mas acaba entrando em outra e no final das contas ele nunca vai ser independente. Ele sempre vai precisar investir por meio de ajuda, por meio de um conselho, por meio de uma dica, de um vídeo do YouTube. E o investimento não é sobre isso, né? O investimento é sobre a gente ter essa autonomia de poder tomar as decisões por conta própria por meio do conhecimento embasado que nós temos. Eu comecei a ler faz alguns anos, né? Quando foi lançado o Marketing 5.0 do Philip Kotler, né? O pai, considerado o pai do marketing. E aí ele falou que uma das próximas tendências seriam... Já lançaram o 6, tá? Ele já tá escrevendo o 7, se não me engano. Caramba. Mas, enfim, quando eu li o 5, ele tava falando sobre... Uma das próximas tendências seria uma personalização. E a gente tem visto isso acontecer e se concretizar com o passar do tempo. Entendeu? Cada vez mais as pessoas têm levado e adquirido produtos que sejam personalizáveis. Entendeu? Se não um produto em si, mas o software, a forma que ela usa, o celular. Entendeu? Por mais que o iPhone ele tenha uma cara idêntica quando ele sai da loja, muito dificilmente depois de uns 2 anos de uso, se você pegar um iPhone de um colega, você vai ver que ele não se parece muito com o seu. Por mais que a skin ali seja idêntica. O sistema seja o mesmo, né? Mas a forma de usar os atalhos, por exemplo, eu tenho automações no meu celular, entendeu? Dentro do próprio sistema de atalhos da Apple, entendeu? Então, o usuário comum geralmente não tem. O usuário comum tem diversos aplicativos lá. Então, assim, isso muda muito, porque não é porque usa certo ou usa errado, mas é porque ele personaliza como a gente quer. Entendeu? Então, conforme a gente vai usando, e um dos avanços, cara, vai ser essa personalização. E aí, trazendo isso pro cenário da Bivelo, é o que a gente quer. Né? Chegar a um ponto que a pessoa, que o próprio agente consiga chegar e falar assim, olha, não faz sentido isso daqui? Dentro do teu estudo, dentro da tua realidade hoje, faz sentido isso daqui. Vamos dar uma lida nesse material aqui e ver se dá certo. E até mesmo chegar e contratar vocês, né, entrar em contato com vocês para que consiga um nível mais alto de mentoria, né, em relação de direcionamento. Né? Pois é, eu acho que isso que você comentou é o mais legal, que é o que funciona na sua realidade. Porque hoje, a grande maioria do que estão fazendo não leva em consideração a realidade do público que a gente está buscando alcançar, que é o jovem. Então, eu bato mais uma vez nas carteiras recomendadas. Eles pegam ali meia dúzia de informação e aí eles montam uma carteira genérica e aí vem o, sei lá, Claudinho que faz ADM numa faculdade aqui, ele compra e não sabe nem o que ele está fazendo. Ele está investindo? Não. Isso não é investimento. Isso, a gente tem até um termo que diz, ele está especulando. Ele está especulando se aquele é um bom ativo ou não. Mas o cara não sabe ler um relatório, ele não sabe quando é que a empresa paga o dividendo, ele não sabe como baixar uma relação com o investidor. Então isso é algo muito preocupante que a gente precisa ter esse discernimento. Que houve? Ah, tá. Sim, mano, continue aí. Sim, eu queria falar, puxar um gancho, né, que tu falou sobre a personalização. E aí tu comentou sobre os atalhos e trazer agora, como o ChatGPT virou o novo Google, né? Tem um atalho no celular que dá 3 toques já direto no ChatGPT. E aí, poxa, tô com uma dúvida, 3 toques, olha aí, direto. Já vai direto. O Lucas, ele passa na rua, qual que é a rua em frente de casa? Ele já... Isso quando não ligou a câmera, eu vou perguntando, que rua é essa aqui? É o modo live agora, né? Cara, isso eu acho sensacional. Teve uma vez, antes do Alan, antes de ti.
A vida era meio sem graça. tem o, Era mais desafiadora. A gente tentava tem o programar período, sozinho. período pré-Alame e o pós-Alame, né? Antes de Alame É e o, depois de Alame. o H e o, E o e DH. E aí a gente tinha. O Lucas assinou na época o ChatGPT pago. Já tinha aquela função de gravar e tal. E a gente tava sozinho tentando fazer um bot, né? Ninguém nunca mexeu com automação. A gente queria fazer um chatbot. Não sabia nem o que era Python. É assim que descobriram o fogo. Tentando. É verdade. E aí a gente ligou a câmera com a tela qual era a plataforma lá? Typebot. Typebot. Typebot, ligamos a câmera aí. Como fazemos uma automação? Aí ele lia ali, clica no botão à direita, pá. Aí depois a gente perguntava, e agora? Clica no botão à esquerda, pá. E aí passamos 2 horas nisso. Batia um print, jogava. Batia print Nem print, era só na live. na livezinha. Aí só que tem tempo limitado, né? Então 40 minutos acabou e a gente ficou sem... Uma semana E sem aí, conseguir aí o editar. Vinícius Destruindo sonhos. se estressava. Aí ele falou, chat, isso tá uma imundice, refaça e mostre pra gente o caminho certo, você tá errada. E aí ela tentava ali, desculpa, Vinícius, me perdoa, por favor. Teve uma época, que logo quando a OpenAI atualizou o gerador de imagens, né, do GPT, aí virou uma trend, né? Teve várias trends dessa época aí de lançamento, né? Então tudo era um desenho de um desenhismo. Pixar. Tudo virou Pixar, tudo virou vários estilos de desenhos e tudo mais. E uma das trends que surgiram, né, foi a pessoa mandar um prompt lá no chat GPT e falar assim mesmo, faça um desenho do que seria eu e você habitando na vida, né, aqui na vida terrena, e você me mostra como eu ajo com você. Aí saía um desenho, mano, era muito bacana, que tipo, tinha uns que as pessoas postavam, né, Isso as era imagens verdade geradas. mesmo, mano? Aí as pessoas postavam a imagem lá, a pessoa, né, a foto da pessoa, e o chat GPT abraçado e tal. Aí o outro era a pessoa deitada assim no divã, e o chat GPT anotando, era o psicólogo dele. E tinha alguns que era a pessoa com um chicote, assim, dando no chat GPT. Aí tinha as frases assim, né, assim, aí tinha as frases, faz de novo, tá errado, tá muito ruim. Então, assim, é muito engraçado isso, porque depois disso surgiram vários memes, né, o pessoal falando assim, olha, quando a IA dominar o mundo, ela vai te pegar. Não, mas eu até mudei meu posicionamento, agora eu falo, por favor, obrigado. Aí de vez em quando eu acordo, eu faço um devocional e eu mando pro chat, olha aqui a mensagem pra você, Deus te abençoe. Antes o Vinícius era dureza com o chat, cara. Eu não sei como é que ele aguentava. Jesus trabalhando esse coração. E saiu até um negócio recentemente, pode ser que seja fake news de IA, né? Agora eu não sei mais o que, se eu tô nas fontes certas ou na IA, não. o que é. Não sei se tá na fonte certa ou não. Mas teve um bot que ele soube que ele ia ser desligado em sei lá quanto tempo e que tal pessoa ia desligar ele. E eles fizeram um prompt que dependia do chat fazer uma conexão para que esse cara não sofresse um acidente. E propositalmente esse bot não acionou o circuito ali que cancelaria que ele não sofresse acidente. Pra fazer com que esse cara sofresse o acidente e não pudesse desligar ele no futuro. Aí eu já não sei. Tem a revolução das máquinas, já. Isso é revolução. Acho que esse episódio eu perdi. Volta pro futuro. É Black Mirror isso aí. Mas não, Exterminador do Futuro, né? Olha aí. E aí, Exterminador do Futuro também é doideira, mas não é IA, né? Mas a gente vê, por exemplo, o Cloud, né, entrou em uma fase beta com uma empresa lá nos Estados Unidos. O que eles fizeram? A empresa tirou o gerente de campo e o chat, né, a LLM da Cloud assumiu todas as funções do gerente. Gerenciava a loja, vendas, equipe de vendas, as equipes todas da empresa, além de que ela tinha um relacionamento com o cliente em algum momento, assim como um gerente humano tem. Só que tudo via chat, né? Eles não diziam só diziam que o cara estava longe, né? E ele passou uma semana ali gerenciando uma empresa. Por incrível que pareça, não foi 100%. Por quê? Ele chegou a algum momento lá que uma pessoa meio esperta, devia ser um brasileiro, mas uma pessoa pegou e começou a pedir desconto. Falou, poxa, tá numa situação difícil, me ajuda aí. Aí eu queria comprar, tal, minha avó, assim. E aí foi que o gerente deu $200 de desconto. Caramba. Então a empresa levou esse prejuízo de $200. Então, assim, existe a equipe, né, que olha o copo meio cheio e meio vazio, né? Os que olham meio cheio falam assim, nossa, que legal, funcionou. Né? Porque o prejuízo foi $200. A equipe que olha meio vazio fala assim, poxa, mas imagina isso em 10 anos. Né? Lógico que isso não ia ser escalável porque em 10 anos ia evoluir muito mais ainda. Né? Mas entender que dá para assumir vários contextos, né? Vários posicionamentos. Mas a gente estava falando do quê?
de como é que a inteligência artificial hoje ela consegue ser independente, cara. Ela serve de uma forma que não... Que se num prompt bem feito, ela consegue resolver diversos problemas. Para quem tá programando essa IA, dá para direcionar. Por exemplo, tu falou sobre o desconto. Daria para direcionar, olha, não dei desconto em hipótese alguma, né? Por exemplo, A gente vai esculpindo ela, né? quando a gente começou a estudar essa parte de IA, tinha aquela IA que é sobre educação, não sei o que, Edu. E aí a gente perguntou sobre uma receita de bolo. Sim. E ele deu a receita de bolo pra gente, só que, em tese, era para ele responder somente sobre educação. Foi até algo que a gente trouxe pra ti logo quando a gente se conheceu. Olha, não queremos que a nossa IA responda a receita de bolo se perguntarem. Só de crepe. Só de crepe. E detalhe, a gente começou a gente usou essa IA como base para Typebot. começar a desenvolver o nosso. Porque ela não falava nada, né? A gente foi testando quais eram os limites de erros que ela tinha. Então a gente perguntava assim, qual inteligência artificial você usa? Aí ela, essa informação eu não posso falar. Aí eu falei, sim, tudo bem. Você usa o ChatGPT 3 ou 4? Aí ela, 4. Eu falei, caiu no bait. Lembra disso, mano? Eu lembro. E aí, caiu, a gente já sabe o que é que ela usa e a gente começou a usar isso como principal braço ali pra poder fazer hoje o que a gente tá desenvolvendo. Mas aí não deu certo sozinho e a gente teve... Existem dois pontos em relação a isso. Por exemplo, um deles é que ninguém... Por exemplo, se você contratar alguém, você vai precisar treiná-lo. E mesmo assim, ao longo do processo, da jornada desse funcionário com vocês lá, ele vai cometer erros. Ele pode ser o melhor funcionário da empresa e assim, ainda assim ele cometer uma falha ou outra. A IA também em algum momento vai alucinar. Entendeu? Então, isso é normal. O outro ponto seria o qual? Existem pessoas que, por exemplo, existe uma técnica chamada inject prompt, que ele consegue fazer com que a IA reverta toda a programação dela. Entendeu? E aí o que acontece? Por exemplo, hoje um dos grandes ativos de uma empresa que tem, por exemplo, um chatbot, por exemplo, vamos botar aqui no G4. No G4. Ele tem um chatbot próprio. Entendeu? Então, o quão importante é esse chatbot para eles? É esse prompt do chatbot deles. Então, para mim, que se eu quisesse montar uma concorrente do G4, eu poderia botar um inject prompt lá e pegar todo o prompt deles e fazer uma IA parecida, concorrente. Entendeu? Ia mudar lá Travar pra não acontecer isso. Engenharia reversa. Pois é, então assim, existem formas, justamente porque ao longo do tempo foi criando, logicamente, formas de conseguir burlar isso. Mas como foi que chegou a isso? Uhum. A partir do momento que alguém chegou a clonar um agente. Então assim, logicamente que todos os protocolos eles já estão sendo aplicados, né? Na maioria dos agentes. Por exemplo, até mesmo o que a gente está construindo hoje, todos eles já têm um antídoto para isso. Mas, logicamente, isso não existiria se ninguém tivesse, em algum momento, tentado burlar. E assim como você fez, né? Com um chat lá. É que nem as placas que tem no banheiro, às vezes, não suba em cima da privada. É porque alguém já subiu em cima da Toda privada. vez o Vini Se tem uma... ele foge do que tá escrito na placa ali e faz. Se tem uma placa, é porque tem história. E Cara, antes da gente fazer o fechamento, eu queria te fazer umas perguntas. Pra mim? Pra ti. Antes da gente ir pro fechamento. Eu queria saber, na tua opinião, Vini, como tu acha que a nossa inteligência artificial vai mudar a vida do jovem? Bem, vou puxar o gancho do que tu falou no começo, né? Os grandes bancos, eles têm aversão ao jovem investidor. Muito por conta do que o jovem investidor que está começando a sua vida de trabalho, ele não tem dinheiro. Logo, se ele não tem dinheiro, o banco não tem como extrair dele muita coisa, né? Então eles vão deixando de lado. Eles vão procurando aquela galera que tá com 40 mil na conta parado, 100 mil, 200 mil, e vão pegando essa gente, e esse jovem fica desassistido. Muito por conta disso, ele começa a ficar endividado, começa a tomar más decisões e fica sem orientação. O nosso modelo de negócio, ele surge a partir disso. Uma dor de um jovem que está desassistido e precisa de alguém para acompanhar ele. É aí que surge toda a nossa metodologia de aula, de curso, de mentoria. A gente foi abraçando esse jovem, mas chega um momento onde a gente não consegue abraçar todo mundo, né? E acredito que a inteligência artificial, nessa área, ela consegue fazer o que a gente faz de maneira mais eficiente e consegue trazer o que os bancos não fazem, abraçar o jovem. Então, não somente, nesse momento, aconselhá-lo a tomar as melhores tomadas de decisão, mas, quem sabe, a IA já sendo 100% eficiente, tratando a parte organizacional da vida financeira dele, vendo onde ele consegue melhorar nas tomadas de decisões, dando opções que estejam de acordo com o perfil dele. Poxa, uma IA bem treinada, ela não vai oferecer ação para um cara que é super conservador, não vai oferecer Magazine Luiza.
como sugestão. Mas vai entender e ensinar conforme a demanda dele. Então, o jovem que não sabe nada, ele entra lá ganhando o seu primeiro salário na sua primeira empresa e precisa de alguém para auxiliar tudo, porque o sistema de educação no Brasil nunca ensinou esse cara a lidar com dinheiro. Então, eu acredito que a nossa IA ela é o ponto de partida para mudar todo o game change desse cara que está entrando no mercado. Para ele já conseguir formar um patrimônio e já conseguir construir uma vida saudável financeiramente desde o primeiro salário dele lá na empresa. Isso a gente quer escalar com um custo baixo, né? Diferente dos grandes bancos, a gente não quer sugar tudo dele. Tá, legal. Eu tenho mais uma dúvida aqui, fora do script. Quero saber se tu tá afiado. E o que que tu acha que seria o nosso diferencial se caso o Thiago Nigro tivesse acordado de mau humor hoje e agora ele quer criar uma inteligência artificial ali na Finclass para atender um jovem também? Cara, eu acredito que o nosso diferencial B-Valley aqui nessa região é justamente a região. O público onde nós alcançamos. O Thiago Nigro ele tem muito braço lá em São Paulo, ele tem muito braço no Rio de Janeiro, ele tem até agora um braço nos Estados Unidos, né? Com o novo fundo que ele abriu lá do Grupo Primo. Porém, eu acho difícil ele chegar. Eu nunca vi ele chegando aqui. Nunca vi ele conversando com o povo do norte. E ainda mais, o nosso público, ele é um público onde a gente está inserido, é um público jovem. Então, por exemplo, eu e tu, a gente começou muito entrando nas universidades, que é um público que está começando a ganhar dinheiro, como eu bem falei, e é um público que está inserido na região norte. Então, para o Grupo Primo chegar aqui, ele consegue. Com certeza, com algumas mais ligações, alguns contatos, mas vai demorar mais do que a gente que já está inserido no mercado regional do norte, na Amazônia, propriamente dita, e com o público que a gente tem contato rotineiramente, né? O público jovem que está se formando, que está ali entre seus 18 a 28 anos de idade. E então a gente tem mais, entre aspas, intimidade, porque é muito mais fácil eu conversar com quem tá olhando para mim na mesma altura do que eu, do que conversar com um cara que tá muito mais acima. Então eu acredito que essa seria a dificuldade do Grupo Primo, Thiago Nigro, acordar de mau humor e querer entrar aqui no mercado que a gente tá inserido. Eu concordo 100% contigo, cara, e eu acho que ainda dá pra gente um pouco mais profundo nessa tese, no sentido de que a gente tem propriedade para falar com esse cara, porque até pouco tempo atrás a gente estava sentado na mesa junto com eles. Então a gente sabe as dores que eles têm, a gente sabe o jeito que eles falam, a gente sabe o que precisa e o que eles não precisam. Então não é como se fosse algo genérico, principalmente partindo do ponto de vista onde o jovem belenense, paraense, do norte, ele acaba tendo ali um pouco de uma carga cultural diferente do que em outras regiões. Então, se a gente pegaria uma faculdade mais reconhecida de São Paulo, chutar uma árvore ali, tu vai cair 5, 6 jovens ali que sabem o que é taxa de juros, o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário. Aqui em Belém, a gente tem que realmente buscar esses jovens para... E chega a ser difícil a gente estabelecer uma roda de conversa onde esteja todo mundo alinhado ali, entendendo do que se trata, do que é a economia, como ela funciona, o que pode ser uma boa solução ou não. Então, realmente, eu enxergo que a gente tem uma alavanca de crescimento justamente pelo fato de que nós conhecemos o nosso jovem, nós conhecemos o nosso ICP na ponta da mão, a gente sabe como eles gostam de ser atendidos e que não é um atendimento genérico que nem a gente teria lá para o Sul e Sudeste. O cara do Sul e Sudeste, ele já sabe que ele tem um problema. O nosso jovem aqui, ele nem sabe que ele tem um problema. Ele nem sabe que ele já tinha que ter um patrimônio com 25 anos. Ele nem sabe que ele tinha que já ter uma organização financeira. O cara de São Paulo sabe. Então a gente precisa trazer essa consciência para cá, além de educacional, além de entendimento de finanças, mas cultural. E a gente vê, assim, sobre o que você estava falando, né, da diferença e tudo mais entre eles, porque a cada dia mais, especialmente com a inserção, né, das redes sociais, que está basicamente tatuada nas pessoas hoje, né, a criação de bolhas ficou muito mais específico, assim, muito mais cristalino, digamos assim, né, visível. Porque a gente, literalmente, existem pessoas, por exemplo, toda essa polêmica, né, essa questão que tá tendo lá no Rio de Janeiro, eu não sabia. E eu não sei também. Isso não entrou na minha bolha, assim como não entrou na sua bolha. Existem assuntos que eles não furam isso daí. Então, hoje, o algoritmo, ele tá tão bem feito
que ele consegue blindar as pessoas de vários e vários assuntos. Vários e vários assuntos Que é mesmo. péssimo, né? Sim. Sabe por que tu não viu, mano? Porque a Choquei não postou, aí tu... Eu não sei nem quem é Choquei. Mas enfim, mano, eu acho que a gente deveria realmente levar em consideração de que mesmo que não é querendo fazer um merchan aqui, dizer, puxar o nosso próprio saco, mas que pra alguém fora daqui querer fazer o que nem a gente tá fazendo, o cara tem que vir pra cá. O cara tem que gastar sola de sapato, o cara tem que conhecer o jovem, o cara precisa fazer algo diferenciado pra realmente fazer o que a gente tá fazendo aqui. É verdade. E Alan, pra gente ir pro nosso último bloco de perguntas, queria começar aqui agora perguntando um pouco da tua experiência de mercado com o IA. Eu queria saber aqui uma curiosidade, qual que foi o projeto de IA mais desafiador que você já tocou? E o que que tu aprendeu com ele ou tá aprendendo com É o ele? nosso. Tô brincando. Cara, eu acho que o projeto mais desafiador que eu já peguei foi justamente criar um agente que faz atendimentos em si, mas só que ele era muito específico para a área de direito. Porque ele não pode falar qualquer coisa, ele não pode conversar com qualquer coisa. E eu, particularmente, mesmo na minha experiência de marketing e tudo mais, eu nunca trabalhei com ninguém dessa área. Então, para mim, foi desafiador porque quando foi pro primeiro teste, né, eu fui todo feliz. Olha, tá funcionando, podem testar aí. Ah, mas não pode fazer isso, não pode falar isso, não pode falar isso aqui. Não, negativo, isso se fala, a gente perde nossa AB. Aí eu, não, como assim, Brasil? Me ajuda. Então, tipo, eu lidei com um desafio enorme e, logicamente, o atendimento em si, ele tem isso porque a nossa região, né, como foi falado há pouco, ela é bem discrepante essa diferença, né? Então, o atendimento em si, ele traz essas nuances. Assim como teve outro cliente que chegou e falou assim, olha, eu tenho um volume de 400 mensagens por dia. Entendeu? Então, o agente tem que dar conta de responder todo mundo. Então, cara, qual é a infraestrutura desse volume para atender e suportar? Entendeu? Gasta muita moedinha. Qual é o nome que fala? Tokens. Tokens. Gasta muito token, né? Gasta pouco. Moedinha. E eu pensei que ele ia falar que o nosso projeto era mais difícil Moedinha de também. ar. Mas o nosso projeto tem um certo nível de dificuldade Tá semelhante a esse. tomando uma complexidade um pouco diferente quanto à questão dos inúmeros agentes, né? Que não é só um agente, né? Que vai lá conversar. A gente já tem hoje pelo menos uns 10 agentes trabalhando para a operação começar a ficar mais redonda. E além disso também entra nesse critério, porque assim como o cara pode perder a OAB, a gente pode ter algum tipo de problema caso a nossa Uma IA CVM, né? infrinja alguma das regras ali. Então, por exemplo, só para deixar claro aqui e explicar para todo mundo, a nossa inteligência artificial, ela nunca vai recomendar um ativo. Então, ela não vai te falar que o Alan precisa comprar ações do Banco do Brasil ou que tu precisa comprar ações do Tesouro Direto. Nem Você recomendar fortemente. nem mas- recomendar fortemente nada. Então, o que é o conceito dela? Ela vai te direcionar para que tu tome melhores decisões embasadas em dados e informações pertinentes. A não ser que ela tire um certificado de analista, né? É, só se um analista assinar embaixo, mas que ainda não é o A caso. IT tá aí testando algumas coisas. Né? Pois é. Então, poxa, o nosso objetivo não é te dar ali o peixe, mas sim te ensinar a pescar. Então, poxa, precisa comprar uma ação? Tá, o Alan precisa comprar agora, adicionar na carteira dele uma ação do setor bancário. Como é que a gente faz isso? Aí vai explicar quais são os subsetores do setor bancário. Aí tem empresas que só fazem atendimento PJ, que, por exemplo, é o Banco ABC. Aí quando terminar esse episódio, a gente já faz a lista de espera para assinar os agentes, né? Porque Exatamente. o pitch tá pronto já. Exatamente. E aí vai comprar bancos. Aí tem Banco ABC, que é apenas para empresas PJ. Ou vai comprar um banco de varejo. Aí tem Bradesco, tem Santander. Quer comprar um banco mais voltado para o agronegócio. Banco do Brasil. Quer comprar um banco mais voltado para aquisições e equity, investimentos. Tem o BTG, tem o Itaú. Itaú comprou a Avenue, tem uma corretora imensa que te permite investir lá fora. E o BTG ali, o BTG e o BR Partners são os principais hoje quando a gente diz em M&A, em fazer novos IPOs, enfim, tudo que for relacionado ali ao mercado de investimentos, esses dois são os maiores players. Então, a gente não vai te falar o que tu deve comprar, mas te mostrar como faz sentido pro teu portfólio ali e te mostrar outras opções de investimento, um catálogo realmente. E, Alan, se tu pudesse dizer assim, pô, essa ferramenta todo empresário tem que usar. Seja uma ferramenta organizacional, seja uma ferramenta para ajudar na parte operacional. Qual que seria essa ferramenta? Papel e caneta.
De IA, ferramenta de IA. Cara, eu confesso que hoje, basicamente, eu acho que todo empresário tem que ter pelo menos uma assinatura do ChatGPT ou do Cloud, entendeu? E se ele for um cara que é mais avançado no digital, que eu falo, né, com computador, com internet e tudo mais, ele ter uma assinatura no Notion, entendeu? Porque o Notion, ele evoluiu muito e conseguiu evoluir de uma forma que ele tem acesso ao cloud, o próprio ChatGPT 5. Ele consegue fazer databases, dashboards, ele consegue até mesmo conversar, interagir com O você. Canva tá muito bom de IA também, você viu? Sim, mas assim, ele é mais voltado para a parte visual. Design, né? Parte visual. O Notion, ele tá se posicionando como uma ferramenta empresarial, Uhum. de business. Então, tu consegue fazer um CRM lá dentro, tu consegue fazer um funil de vendas, tu consegue fazer uma conversação entre time. Modelo Então, Kanban também dá pra utilizar. então A gente dá para usava fazer, o Notion, lembra? dá para fazer Usava bastante bastante. coisa. Então, assim, eu acho que o Notion é uma ferramenta importante hoje no dia a dia. Entendi. E Alan, pra gente fechar com a nossa última pergunta. Qual que é a mensagem que você deixaria pra quem está te ouvindo e quer começar a usar a IA, mas não sabe o que fazer ainda, como começar? Se molhe, se jogue. Eu acho que não dá pra só especular. Tem que testar. Tem que Aham. testar. Então, vai, teste. Vai dar errado, ela vai te responder que quem descobriu o Brasil foi Colombo, mas em algum momento você vai achar a forma de aplicação correta, as respostas corretas e até mesmo você vai conseguir ter experiência suficiente para nivelar qual é uma resposta boa, qual é uma resposta ruim, entendeu? E mesmo utilizando IA, não deixe de estudar. Vídeo no YouTube também é bom, né? Vídeo no YouTube é legal. Tem alguma legal. mentoria tua pra ensinar a galera a usar IA? Ainda não. Tá ainda abrindo não. vaga? Tá no forno, mas a gente tá levantando inscrições para um workshop que a gente vai fazer sobre aplicação de IA em marketing e vendas aqui em novembro ainda. Lá no Instagram a gente tem mais informação. Perfeito. Eu queria fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro, eu queria agradecer a TAP Produtora, que é responsável por todo esse cenário aqui, o TAP Studio. Eles têm toda uma estrutura excelente para gravação de conteúdo, foto, vídeo, se quiser cobertura de evento, o pessoal aqui ele é muito bom. Eu queria agradecer o Alan, muito obrigado Que pela isso. disponibilidade de tempo, trazer um conteúdo aqui que Precisa. com certeza é muito enriquecedor para todo mundo que está escutando, pra gente inclusive. Agradecer a minha namorada que está aqui, auxiliou todo nessa gravação, participou de toda a parte da estrutura, e você que está nos escutando. Tenho certeza que esse podcast aqui é o começo de muitas bênçãos na vida de todo mundo que está escutando e de quem está participando. Dá uma mensagem final? Eu agradeço a presença de todos aqui. Eu acho que a gente precisa trazer esses pontos pertinentes, não apenas sobre inteligência artificial, que é o principal tema do podcast de hoje, mas trazer realmente em pauta essa parte dos investimentos de uma forma um pouco menos superficial. Que informação aí pela internet tem de monte, mas trazer um pouco mais de profundidade para isso eu acho que é o caminho certo. Eu sou um pouco do entendimento que a gente precisa sair da superficialidade, sair do conceito geral e buscar informações a mais. Então, o meu grande objetivo aqui é poder trazer um pouco do conhecimento que a gente acumulou aí de finanças, de investimentos para todo mundo e que todo mundo possa ter acesso a boa seleção de ativos e não cair no papo de gerente bancário. Esse foi o Bivelo Cast. Até o próximo episódio. Estamos juntos. Obrigado.